Salve, salve todo mundo, né? Tô com saudade de vocês. Eu espero que todos e todas estejam bem, né? Vocês estão no meu coração, vocês sabem disso. Muito tempo a gente está junto e eu espero que depois desse momento tão difícil possamos nos encontrar de novo todo mundo. Para isso, para que não falte ninguém, é importante, né, que nós nos cuidemos, que fiquemos em casa. Não, vocês sabem que para Covid-19 não há tratamento, não há hospital para todo mundo, não há respirador, não há médico, não há remédio, medicamento. Então, né, temos que nos mantermos seguros e para isso temos que ficar em casa. Se sair, né, que use máscara, né? Muita gente na rua sem máscara. Se cuidem, gente, né, para que não falte ninguém quando toda essa situação terminar, porque ela vai terminar, né? E a gente vai ter que aprender agora a conviver com nós mesmos. Difícil isso, né? Chato, né? Mas muita saudade mesmo de vocês. Essa aula é sobre mineração, né, no Brasil colonial, é só um comentário. Espero que vocês assistam e antes de assistir, que releiam as respostas do bloco 3 de atividades para que tenham certeza, para compreender o assunto, né? No bloco de atividade eu mandei vários links, né? Estou aqui contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 links, né, com textos, videoaulas, além das páginas do livro para vocês poderem responder as questões, né? Eu espero que nesse momento vocês estejam lendo mais também. O assunto é sobre mineração no Brasil colonial, essa é uma explanada muito rápida, né? 10 a 15 minutos, né? Então, assim, isso aqui eu gastaria o quê? 3, 4 aulas para ministrar para vocês, mas, no entanto, o que nós temos é isso. Caso que vocês tenham dúvida, me mande as perguntas no privado, né, no WhatsApp, ou então no grupo, né, para que eu possa responder para vocês e sanar qualquer tipo de dúvida, né. Então, sobre a mineração no Brasil, na questão número 1, eu pedi para vocês definirem algumas coisas, inclusive duas, né, a letra A e a letra B já tinha pedido no bloco 2 também, e se fôssemos ter prova agora, certeza que estaria na prova, né? Tem essa questão. Então, né, a gente tem a União Ibérica. O que é a União Ibérica? É quando nós temos a Espanha e Portugal sob um mesmo reinado, isso é chamado de União Ibérica, né? Mas vai perder, Portugal está passando por problemas importantes, né, porque ele não tem um rei oficial, e quem é um rei agora é um rei espanhol, né, que está lá, né, dentro desse processo, né, aí ao mesmo tempo ele tem que superar essas limitações e fazer com que o Brasil fosse produtivo. Então nós temos, né, a busca, né, por metais preciosos. Dentre esses metais preciosos aqui no Brasil, nós estamos falando do ouro, que era o principal metal procurado naquele momento. Então, para encontrar esses metais preciosos, era preciso sair daquela área do litoral, São Paulo, Rio de Janeiro, aquela faixa do Nordeste, onde se produzia cana, e vir para o sertão, né, para o interior. E para isso foram criadas algumas expedições. Algumas, as entradas, as bandeiras de apresamento, tinham os sertanistas contratados também, as bandeiras de prospecção e por aí vai. Então, o objetivo, conhecer essa parte do interior, né, do Brasil, que até então não era conhecida, mas principalmente, né, ter acesso ao ouro. Então, se a Espanha tinha encontrado ouro nas colônias espanholas, então por que Portugal não encontraria aqui, né? Então, as entradas, né, eram expedições oficiais financiadas pela coroa portuguesa, né, pelo governo, vai sair, né, do litoral para o interior e mapear essa região, descrever essa região que encontrava ali. As bandeiras eram expedições particulares, né? Nós temos os famosos bandeirantes, e entre eles nós temos o Anhanguera, que chegou aqui, né? A Anhanguera significa diabo velho, tá? Tanto que eles eram bonzinhos em receber esse nome. Elas eram organizadas e financiadas por eles, né? Nesse caso, paulistas, né? E eles vão sair de São Paulo para o interior. De início, vai capturar índio e vender índio como escravo até encontrar ouro, né? E eles entram em choques com os jesuítas. Nós já falamos isso
antes desse período que nós estamos aqui, né? Porque os jesuítas queriam catequizar e expandir a fé cristã e os bandeirantes queriam, né, escravizar os índios, né? Política contrária ao que os jesuítas queriam. Nós tínhamos a bandeira de apresamento, né? Que acaba que essas bandeiras, né, tem essa divisão. A de apresamento é específica para capturar índios e vender como mão de obra escrava. Nós temos o sertanismo, né, de contrato, né, contratava-se homens livres, pobres, que estivessem a fim de fazer qualquer serviço para destruir qualquer forma de resistência, né, recapturar os escravos fugidos, principalmente já os africanos em relação aos quilombos. A bandeira de prospecção, que é específica, né, que é a que procurava ouro, né, que é a que vai chegar em Minas Gerais primeiro, depois vai vir para Goiás e depois vai para Mato Grosso, especificamente nessa ordem. O ouro que foi encontrado em Minas Gerais no século XVIII, ele era um ouro chamado ouro de aluvião, ou seja, é aquele ouro que está às margens ou dentro dos rios. Então, faz-se todo um processo, retira esse ouro, né, dali, né, de dentro do leito desse rio, desvia, provoca impactos ambientais fortíssimos, faz a mão de obra usada nesse momento é a mão de obra escrava, os escravos ficavam doentes, morriam, né, mas era a forma mais barata de se ter acesso ao ouro, que era o ouro de aluvião. O problema é que esgotava-se rápido. A outro formato de ouro que foi encontrado no Brasil são os que vão cavando os túneis, né, explodindo as serras e adentrando nesses túneis, né, para poder fazer a exploração do ouro. Mas a riqueza da mineração no Brasil foi um ciclo muito rápido, tá? 30 anos, talvez 45, entre essa quantidade de tempo aí se esgotou. Em seguida, nós temos a Guerra dos Emboabas, e eu pedi para definir emboabas. Emboabas são estrangeiros, tá? Significa isso. Então, nós temos um conflito entre pessoas que não eram paulistas, que eram os estrangeiros, que reivindicavam da coroa portuguesa, né, o direito de fazer essa exploração do ouro, e nós temos os bandeirantes, né, que são os paulistas, não, fomos nós que encontramos, então, portanto, é só a gente que vai explorar esse ouro, né? E nós temos a Guerra dos Emboabas, os paulistas saem perdendo e acaba que a coroa portuguesa regulamenta, né, a exploração desse ouro para todo mundo, vírgula, para aquele que tivesse dinheiro para poder, né, regularizar essa situação. Outra figura importante que nós temos dentro desse processo são os tropeiros, que sem eles não havia recurso como provocar a mineração, né? Eles transportam mercadorias, é o elo de ligação entre a área do litoral, com as grandes cidades que aqui já existiam, e essa área do interior. Então, como não se produzia nada dentro dessas áreas da mineração, então precisava desses tropeiros, né? Eram comerciantes que levavam e traziam mercadorias para ser comercializadas, né? São muito importantes dessa forma, né? Outro fator muito importante que nós temos relatar aqui é como que se organizava essa exploração da mineração. Então, para isso, vai criar-se a casa de fundição. A coroa portuguesa vai proibir qualquer venda de qualquer tipo de produto de ouro se ele não te passasse primeiro para essa casa de fundição, né? O ouro se tornaria em barra, receberia o selo real pesado, quintado, para depois ser comercializado. Para isso, né, a coroa portuguesa vai regulamentar uma série de medidas, vai mandar pessoas para fiscalizar e vai determinar que tipos de impostos que vai ser aplicado nessa região, né? Então, o primeiro tipo de imposto sobre a mineração que nós temos é o quinto. Em outras palavras, é a quinta parte de tudo aquilo que se extrair, era 20%, né, de um total lá de quilos, 5 quilos retira 20% vai para a coroa portuguesa para poder pagar o imposto. Tava pouca arrecadação, né? Aí eles criou um segundo tipo de imposto, que é a captação, onde se cobrava 17 gramas sobre cada pessoa que estivesse trabalhando dentro da mina. Então, você tem 30 escravos,
Então, é 17 gramas vezes 30 escravos era o tanto de imposto que eu deveria pagar. Fosse trabalhador livre, também, sobre a cabeça, né? E se morria o escravo, ainda tinha que pagar uma indenização também, né? Eu não me lembro o nome disso, mas tinha essa questão. E, por fim, né, esse quinto e captação são impostos que vai vir para cá, para Goiás também, viu? Mas a derrama não, porque aqui teve um número muito menor de toneladas de ouro do que foi extraído em relação a Minas Gerais. A derrama é um imposto, né, colocado especificamente sobre Minas Gerais, né, que era uma forma arbitrária de cobrança, né, quando não conseguia um número lá satisfatório de coleta de impostos, né, sobre o quinto, né, esse imposto era emitido para toda a população, ou seja, todo mundo da região tinha que completar, né, e tinha que dar lá um X de peso lá que a coroa reivindicasse. Isso é chamado de derrama, e essa cobrança de impostos gerou grandes conflitos, grandes revoltas, dentre elas a Conjuração Mineira, né? Que é um assunto da próxima atividade que vocês vão fazer. Esse quadro, então, é marcado por explosivos, muita tributação e aumenta o descontentamento da população da área mineira em relação à coroa portuguesa. Já nas áreas de diamantes, né, eu não sei se vocês colocaram aí, tinha um outro tipo de tributação e uma outra forma de se distribuir essas minas. Então foi na região de Diamantina, Minas Gerais, né, vai criar um sistema de contrato, onde nós temos a figura do contratador. Esse contratador, ele tinha o direito de explorar as minas de diamantes, tributar as pessoas que estavam lá e desse tributo, né, repassava um tanto para a coroa coroa portuguesa, isso é chamado de sistema de contrato. E por fim, nós temos como que se organizava essa sociedade, né, brasileira nesse período colonial. Então nós temos uma elite mineradora que é composta por uma minoria da população, nós temos a camada intermediária da população, e inclui aí livre e pobre, e nós temos os escravos africanos. Então, se eu fosse desenhar uma pirâmide etária, uma pirâmide etária, não, gente, desculpa, uma pirâmide social desse processo, eu teria aí 3% da população vai fazer parte dessa camada intermediária. Não, desculpa, 3% vai fazer parte da elite mineradora. Em torno de uns 50%, nós vamos ter uma camada intermediária, uma população livre, talvez menos do que isso, e uma grande maioria nós temos aí os africanos, né? Que era o grande número da população que nós tínhamos nessa época. Então, né, na elite mineradora, nós vamos ter os proprietários das grandes lavras, os altos funcionários e os grandes comerciantes. Estes fazem parte da elite mineradora. Então, os grandes proprietários de lavras eram aqueles indivíduos que tinham o direito de fazer a exploração, né, das lavras, né, ou seja, das minas. Os altos funcionários, eles eram filhos descendentes de português que normalmente fiscalizava como que essa situação era aplicada aqui, recolhia os impostos. Grandes comerciantes se beneficiavam de monopólio, né? Então, um vai vender calçado, outro vai vender roupa, outro vai vender não sei o quê, mas um tipo de produto só, então você não tem como negociar o preço que esse comerciante pusesse lá no produto dele, acabava que vocês tinham que comprar. A camada intermediária era um grupo heterogêneo, distinto. Por quê? Porque nós tínhamos artesãos, alfaiates, sapateiros, homens livres, pobres e por aí vai. E todos sobreviviam com grande dificuldade. Eram pobres de Marredeci, né? As pessoas livres e pobres, né, ficavam mendigando, né, um trabalho aqui, outro ali, recebendo diária, comida, né? Ou seja, eles realizavam um trabalho que o escravo não ia fazer. E por fim, nós temos os escravos, que eram divididos em escravos domésticos, né, de ganho e de aluguel. O doméstico, ele realizava atividades relacionadas à manutenção da residência, né, cozinhava, lavava e por aí vai. Os escravos de ganhos, eles trabalhavam para alguém, né? Eles vendiam um determinado produto. Por exemplo, esse trabalho de vender não é para um português ou descendente de português, porque não é considerado nobre. Então, o escravo vendia, o dinheiro que ele ganhava, ele tinha que passar para o dono. A grande vantagem é que ele, às vezes, vendia por um preço muito mais alto, passava só aquela minoria que o dono pedia. Às vezes, o escravo ficava até mais rico do que o dono dele. E há raras exceções, tá? Dentro desse processo, vamos deixar bem claro isso, né? Às vezes.
E os escravos de aluguel, né, eles eram alugados a terceiros, esses eram muito castigados, viu? E sujeitos a duros castigos e desempenhava vários tipos de atividade. Valeu, gente, qualquer dúvida me chama. Eu tô disponível, vocês sabem disso e com saudade de vocês. Até mais.